Vamos seguir agora com um dos painéis mais aguardados dessa edição, que é o Afrofuturismo, entre autenticidade e apropriação. O afrofuturismo vem ganhando força como um dos segmentos mais dinâmicos e estratégicos do turismo contemporâneo. E para moderar este painel, chamamos Tânia Neres. Tânia Neres é coordenadora de Afrofuturismo, Diversidade e Povos Indígenas da Embratur. Seja muito bem-vinda. E para participar desta mesa, gostaríamos também de convidar Saulo Ribeiro dos Santos, secretário de Turismo no município de São Luís. Convidamos também Ana Maria Munar, Associate Professor na Copenhagen Business School. Convidamos também Daniele Salles, fundadora e diretora executiva da TNDD Gourmet. Convidamos ainda Jamile Machado, coordenadora de promoção do turismo Secult. Por favor, palmas. Com a palavra, Tânia. Boa tarde, meu Salvador, minha Bahia. Boa tarde, boa tarde. Muito feliz. Eu estou em casa, gente. Por isso vocês veem aí. Quem não me conhece está me vendo abraçar, beijar. Daqui a meia hora comigo para vocês me abraçarem e beijarem na próxima vez, entendeu? Porque é isso aí. Eu estou em casa, então, quando eu estou em casa, eu me sinto muito feliz. Eu venho tomar banho de Bahia aqui sempre que eu posso. Eu vou estar sempre por aqui, né? Sempre que precisarem. A Bahia sabe que eu estou aqui para abraçar mesmo. Acredito muito no turismo desse estado. A gente sabe que exatamente é assim que a gente vê o quanto esse destino, Bahia, é conhecido pelo mundo. E a Embratur ela trabalha exatamente com isso, com a promoção desse destino para o mundo, né? Mas a gente aqui não está falando só de Bahia, né? Nós estamos na sede em Salvador, mas a gente está falando sobre sustentabilidade, respeito, turismo responsável dentro do Brasil, para que a gente possa ter um futuro promissor para todos, né? E esse painel aqui, lindo, é para falar exatamente sobre território, sobre quem realmente detém, né, o cuidado da floresta, da natureza, dos espaços. Sejam territórios periféricos, sejam territórios ribeirinhos, territórios quilombolas e indígenas. A gente está aqui para falar exatamente sobre esse cuidado que a gente deve ter com a casa dessas pessoas, que, antes de qualquer coisa, é a casa delas. Não é um ponto turístico. Aqui não é o Walt Disney, né? Os territórios não são para ser visitados como o Walt Disney, não são parques de diversão. Podem até ser chamados de parques, né? Ecoparques, lugares de ancestralidade, história, né? Então, a gente tem muita coisa importante para falar sobre isso aqui, com muita seriedade, muito cuidado, porque muitos também nem querem o turismo nos seus territórios. E a gente sabe por quê. Porque, durante muito tempo, tem muita gente que vem e quer se apropriar desse território, quer falar no lugar das pessoas que deveriam falar. Então, acho que essa conversa vai fluir dessa forma. Eu vou pedir só uma abertura aqui, que eu quero apresentar rapidinho aqui a Embratur, para a gente depois continuar, porque aí eu não vou mais incomodar o pessoal. Mas a Embratur ela é uma agência de comunicação, né? A gente faz todas as promoções e campanhas internacionais de propaganda do Brasil no mundo. E, desde 2023, na nossa gestão, a gente mudou muita coisa.
muitas coisas mesmo, todas baseadas em dados. Para quem estava aqui desde cedo, viu que a gente faz um estudo muito inteligente sobre dados. Não dá para... Você precisa ter bússola, né? A Dani está aqui para isso, que é a minha diva dos dados lá da Embratur, acompanhando, porque a gente tinha que ter uma bússola. E foi a partir dessa bússola que a gente começou a perceber que havia algumas deficiências nessas promoções. E a primeira deficiência é aquilo que a gente fala sobre brasilidade. A gente estava muito no sol e praia, com praias, coqueiros, e as pessoas elas não apareciam nas nossas campanhas da forma que deveriam. E, quando elas apareciam, elas não eram brasileiras, né? A gente olhava e não enxergava os brasileiros. A gente não enxergava essa população negra gigante, ou enxergava, mas sempre num olhar imagético de servir, né? A gente só via essas pessoas servindo. Quando a gente fala das comunidades indígenas, que a gente também está mexendo muito, porque a comunidade indígena ela não é somente um lugar para ser visitado. O indígena também é viajante. O indígena também é empresário. Ele também é proprietário dos seus empreendimentos. Ele também precisa ser levado a sério. Ele não é um lugar de visitação somente como se fosse um totem, né, para ser visitado. Então, a gente melhorou muito isso nas nossas características de imagem, e isso mudou tudo. Mudou tudo. Nós passamos a ser país homenageado em muitas feiras internacionais por a gente ter começado a pensar nas pessoas. Sabe, a consciência da humanidade, né? Eu acho que isso aconteceu com essa virada de chave, e, a partir do momento disso também, houve uma criação, que é a minha coordenação de Afroturismo, Diversidade e Povos Indígenas. Ou seja, todas as pautas sensíveis estão sob as minhas costas e poder dentro da Embratur, para que a gente não esqueça de nenhum detalhe, não esqueça de ninguém quando a gente faz promoção internacional. Então, eu queria que o pessoal pudesse apertar aí nossa última campanha, que se chama Soft Power. Com som, por favor, que tem que ter som. Brazil that Brazilians can't quite tell you. Quem? Eu? It's not a secret. It's just hard to explain. How do you explain a feeling? How do you explain? Brazil. You can't explain it. It's an enchantment. It's a vibe. Come experience it. Como mudamos, né? Nós mudamos muito. Vocês todos se enxergaram. Tenho certeza que todos vocês se viram nesse vídeo. E se ninguém viu, levanta e fala, eu não me vi, eu quero alguém igual a mim. A gente vai atrás disso, porque é o que a gente quer, mostrar toda a brasilidade, mostrar todas as nossas manifestações culturais, porque é isso que faz o turista estrangeiro chegar no Brasil. O sol e praia, ele é o nosso chamado boi de piranha, né? Ele atrai, mas não é... E quando chove, faz o quê? Né? É a cultura que entrega. É a cultura, é a música, é tudo. Choveu, e aí? Faz o quê? Né? E a gente sabe que depois vai fazer sol de novo? Vai, mas e esse período faz o quê? É a hora de fazer dinheiro, fazer essas pessoas terem renda, né? Ganharem com isso, né? E aí, eu já vou apresentar só já o próximo vídeo, que é a apresentação da Embratur, e aí a gente começa isso aqui. Mas eu queria que vocês vissem o soft power primeiro. Pode passar o segundo vídeo. Brazil is a living mosaic of culture shaped by stories, traditions, and the strength of its people. From music and dance to cuisine, spirituality, and art, Afro-Brazilian heritage pulses through every corner of the country. Through the Culture and Afro-Tourism module, we invite you to discover the journeys, communities, and experiences that celebrate identity, resilience, and creativity. Visit Brazil, where diversity inspires every traveler. Pronto. Isso é para mostrar para vocês para onde a gente vai agora, né? Que é falar sobre o afroturismo entre a autenticidade e a apropriação. A gente fez campanhas completamente nichadas e direcionadas para o público afro, internacional.
porque a gente sabe que eles vêm em busca dessa conexão internacional, então a gente precisava mostrá-los. Quando a gente não se vê, a gente não compra, não é isso? Essa é a regra básica. A gente precisa se ver para comprar. Independente de pessoas negras, mulheres, não dá. A gente precisa se ver para saber se a gente está curtindo. Então, a partir daí, a gente começa a mudar e fazer campanhas nichadas. E um selo também, que dentro da Embratur hoje a gente tem um produto chamado Brasil Travel Specialist, que é um lugar de academia. Você vai lá, o operador, o agente de viagem estrangeiro, que quer vender Brasil, ele entra nessa academia, faz um cursinho lá, tem um certificado e depois é convidado a vir num fan tour para o Brasil para conhecer o Brasil melhor. Então, ele se especializa, né? A gente começa a trazer especialistas naquele determinado segmento, e, no caso, a gente já tem aí uma página de especialista em afroturismo, porque nós entramos no 5º, nós estamos entre os 5 maiores países visitados do mercado global no quesito protagonismo negro. Nós não estávamos nisso, não éramos nem visitados assim, no máximo. Se pensava um pouco na Bahia e tudo, mas não tinha realmente o segmento sendo falado. E hoje a gente entrou aí entre os 5 no mercado global de visitação. E aí as pessoas vão perguntar se é só pessoas negras. Não, o foco não é trazer só pessoas negras para o Brasil para conhecer essa identidade. É para trazer todo mundo, porque o afroturismo ele é antirracista. Então, ele também precisa ser tratado. As pessoas não negras precisam também consumir para que elas se tornem pessoas melhores, né? Então, vamos lá? Agora está valendo, é oficial. Aí, se eu atrasar, não tem problema, porque todo mundo atrasou, já quero avisar. Então, né, Saulinho? Bom, eu vou passar aqui para cada um se apresentar. Mas é muito importante, eu estou aqui entre pessoas extremamente importantes, engajadas nesse produto, em várias vertentes. Temos aqui Maranhão, temos aqui Dinamarca, ok, temos aqui, lógico, Salvador, temos 2 soteras aqui do lado, né? E para falar, mas com nichos completamente diferentes, representando prefeitura, representando o mercado da gastronomia e da arte e de tanta coisa que essa mulher está fazendo. Então, eu vou passar aqui a palavra. Vamos começar. Saulo, eu vou deixar você por último, que você é menino. Vamos começar pela Dani, todas as mulheres, e aí depois a gente deixa o menino para depois, tá, gente? Ele sabe. Como baiana, né? Baiana gosta de distribuir beleza, eu adoro ficar de pé, tá? Distribua a beleza, meu bem. Mojubá Orixá, Oká Oiã. Meu respeito ao Orixá, meu coração é de Ançã. Hoje, eu não vim aqui apenas para falar de comida. Isso. Vim falar sobre memória, sobre território e sobre ancestralidade. E, para começar essa jornada, convido vocês a ouvir o som que atravessa séculos.
O vento que traz o perfume das minhas ancestrais, o fogo dança no tabuleiro e o pilão anuncia que a história está prestes a começar. O som que vocês escutam não é apenas um som de um instrumento, é o som de uma tecnologia ancestral. Durante séculos, o pilão alimentou famílias, preparou alimentos, transmitiu conhecimento e fortaleceu comunidades inteiras. A dança do pilão representa a força das mulheres negras e os saberes ancestrais transmitidos em gerações. Cada movimento carrega a memória de quem plantou, colheu, moeu, preparou e alimentou. Eu sou Daniele Salles, eu sou a 4ª geração de baianas de Acarajé. Minha avó teve 18 filhos, 7 são baianas, espalhadas em Salvador, em bairros populares. Eu tenho uma indústria de acarajés que nasceu há 9 anos e eu não acredito em intuição, até porque eu tenho um DNA no Dendê. E quando a gente fala sobre sustentabilidade, né, que é um dos temas que a gente trouxe aqui, o que é que uma baiana de acarajé pode ensinar ao mundo sobre sustentabilidade? Eu fiz uma pequena apresentação. Conseguem passar? Senão eu dou continuidade. Enquanto eles estão organizando, senão eu dou continuidade. A Dendê existe há 9 anos. A gente tem um projeto, né? Dentre vários projetos, como Tânia mesmo colocou, existe um método Dendê, onde a gente faz uma imersão. Como temos um tempo hoje muito curto, eu só trouxe ali para vocês uma apresentação. A gente fala de Dendê e não conhece o fruto. A gente fala de acarajé e não conhece que ele é feito do feijão fradinho. Então, a gente tem uma imersão que dura, em média, 2 horas, onde eu falo desde o nascimento do Dendê. As primeiras mulheres a empreender ao mundo foram as baianas de Acarajé. É um dos símbolos que hoje eu digo assim que representa o Brasil e o mundo. Quando você fala de exportação, você sempre olha para uma baiana de Acarajé. E, para mim, é muito importante a percepção de olhar... falando não só sobre afroturismo, mas falando de história, o quanto isso é importante, esse resgate. Tá, desculpa. Tá. Tá ótimo. Me ajuda. Obrigada. E aí eu coloquei aqui, ó. Tem gente que eu sempre, nas imersões, eu gosto que passe o Dendê para que as pessoas conheçam. A gente fala tanto do Dendê, você vem tanto a Salvador, você come o acarajé e não sabe de onde vem o fruto. Tem pessoas que fazem assim, nossa, do que é feito o acarajé é feito do feijão fradinho, então eu também trouxe aqui. Então a gente tem uma imersão que dura normalmente 2 horas. Hoje tem uma agência de viagem aqui em Salvador, que é da Nilzete, da Afrotour. Então, querendo saber maiores informações, podem entrar em contato aqui. O que uma baiana de acarajé pode ensinar ao mundo sobre sustentabilidade? Pode passar. Tá. Pronto. Aqui foi o que eu já disse, né? Quem sou eu? Eu sou Dani, a 4ª geração de baiana de acarajé. Antes de existir essas expressões ESG, bioeconomia, economia circular, minha família já vivia esses conceitos atrás. Então, eu estou com 46 anos, mas minha família produzia Dendê, minha família também produzia farinha, e acreditem, eu só soube da minha árvore genealógica há aproximadamente 5 anos. Quando, em conversa com minha avó, em conversa com minha mãe, já com uma empresa, sentada, eu falei, gente, não é possível que eu não saiba da minha história. E aí eu vim descobrir que minha família também fabricava o Dendê, e eu não sabia, que minha família também fabricava a farinha, e eu também não sabia. Pode dar continuidade. O acarajé é um ecossistema vivo. E aí eu sempre gosto de frisar muito nesse painel, porque a gente faz tanto, convive tanto. Então, ó, tem a agricultura familiar que produz o feijão, tem o marisqueiro, que é o pescador que fornece, e os ingredientes. Aí você tem feirantes que movimentam mercados, a baiana que transforma o alimento, o turismo que gera a demanda, a cultura que fortalece a identidade e o desperdício. Dentro da minha empresa, a gente utiliza o óleo de dendê, a gente transforma ele em sabão e em sabonete. E, muito em breve, vai estar sendo utilizado para as indústrias. A gente está ainda numa fase de análise. Então, essa é um dos itens que a gente utiliza. O azeite de dendê ele pode tanto ser utilizado como velas, como sabão, e também já está sendo utilizado como biocombustível.
Pode. Bioeconomia do Dendê. Porque quando falamos de bioeconomia, pensamos na Amazônia, mas esquecemos de que o Dendê, que movimenta comunidades inteiras na Bahia. E aqui já está gritando, ó, tempo esgotado, mas vamos embora. Aí aqui a gente fala de agricultura familiar, de gastronomia e turismo e de cultura e emprego. Pode continuar. Esses 7 minutos passam muito rápido. Tânia trouxe uma coisa que eu achei extremamente importante, que é um dos resgates que eu tento fazer quando a gente faz a imersão, que se chama Saberes Ancestrais, que é exatamente aqui, ó, da comida à experiência. Se você conhece apenas o sabor do acarajé, você está vendendo comida. Se você conhece a história, você está vendendo experiência. O que faz a gente se deslocar de um lugar para o outro, o que faz o turismo, o que faz a gente ir de uma extremidade a outra, ler, pesquisar, são as experiências. E quais são as experiências que você tem quando você conhece uma baiana de acarajé? Você já observou que ela sempre está sorrindo? Você nunca vê uma baiana triste, nem no dia que ela está mal-humorada. Eu digo isso porque eu sou baiana também de acarajé, tá? Então, assim, ó, elas sempre se reúnem. Existe uma história de que o cheiro do dendê, ele é enfeitiçador e ele sempre reúne pessoas. Bora? Hã? Economia circular, então, transforma em óleo, reaproveitamento, sabão, geração de renda, foi o que eu falei há pouco. Pode dar continuidade. O que estamos descartando? Pode continuar. Salvador é o futuro. E eu não tenho dúvida disso. Pode. O legado. Essa é uma foto, é minha avó, Dona Helena. Partiu tem 2 anos, mas aos 93 anos deixou esse legado. Me sinto extremamente honrada de estar dando continuidade a isso. Quando eu decidi abrir a empresa há 9 anos, a primeira pergunta que minha mãe me fez foi assim, ó, nossa, você vai largar anos de estudo, de faculdade para fazer isso? Eu fiz assim, minha mãe, eu nunca fui tão apaixonada pelo que eu faço. E antes disso, eu não sabia da minha árvore genealógica. Eu abri a empresa de uma forma muito intuitiva. Então, até entender aí, a gente é uma indústria de acarajés, tanto congelados como fritos. Estamos a um passo para exportar. Falar sobre exportação do acarajé em si é falar também sobre cultura, é falar sobre afroturismo, é falar sobre como chegar em outros lugares sem sair de Salvador, exportando o acarajé. O método Dendê é essa imersão que a gente faz e que dura em média de 2 a 4 horas, onde a gente tem toda essa apresentação, que tem cheiro, tem sabor, tem música, tem gastronomia. A Dendê tem uma coisa que todo mundo gosta, mas o hotel não deixou trazer, que é o brigadeiro de Dendê, tá? Bora. Vamos para o último. Aqui, na verdade, já é o final mesmo da apresentação, onde eu falo todos os produtos que a Dendê tem, né? Então, assim, eu tenho cursos, palestras, imersões, eu tenho uma fábrica, a gente faz o acarajé frito na hora, a gente tem estruturas para atender espaços como centro de convenções ou espaços como esses aqui, que, se fosse permitido, a gente conseguiria trazer o acarajé e ter a mesma experiência. Então, assim, ó, muito obrigada. Tá? São 7 minutinhos e aqui fica gritando assim, ó, está fora do tempo. Espero ter contribuído de alguma forma para que esse legado da baiana de acarajé, e quando a gente for comer uma acarajé, a gente pense em todo o processo que é feito antes da chegada dela até ali. Muito bem, Dani. Eu vou ajudar a Dani aqui, porque ela fez uma propaganda muito pequena. A Dani, gente, eu a conheci num evento quando ela estava se descobrindo mesmo baiana. A Dani também teve alguns percalços, porque a gente ainda tem muita coisa em relação ao colorismo, se você é negro, se você não é negro, até quanto você é negro, quanto de escuridão você tem que ter para ser negro, de onde você vem, aí começa aquela crise existencial, né? Se você pode ou não, e tudo mais. Então, são muitas camadas aí, e aí eu conheci a Dani fazendo uma caixa linda de isopor, toda em fita do Bonfim, toda isoladinha, decorada de fita do Bonfim, com o acarajé e todas as suas gostosuras dentro, para poder trabalhar com isso e mandar congelado para qualquer lugar do Brasil. E é o que ela quer, levar para qualquer lugar do mundo. E, Dani, o acarajé, a Jamile está aqui, eu vou deixar também com que ela fale, o acarajé, nas nossas feiras internacionais, ele tem um
um dia separado. E sabe qual é o dia? Todos os dias que tem feira. No estande do Estado da Bahia, quando o estande do Estado da Bahia está separado do estande do Brasil, a gente perde cliente, sabe? Porque eles vão todos para a fila do acarajé lá, para comer o acarajé feito por baianas brasileiras que moram, né, na França, em Portugal, porque para a gente é mais fácil, né? A gente não tem recurso para levar daqui, mas a gente vai atrás dessas brasileiras para fazer o acarajé exatamente como deve ser, né? Uma delas muito conhecida, que é a Carol, que mora em Portugal, tem até hoje um restaurante lá. A gente leva a Carol para a Europa, para circo. A Carol vai de carro, gente. Bota todas as coisas dentro e vai de carro, assim. Porque ela quer estar. Então, é só para deixar claro que o acarajé, dentre todas as iguarias que a gente oferece como comida brasileira nas nossas feiras internacionais, ele está sempre ele está aparecendo em todos os lugares. E faz fila, e as pessoas comem 1, comem 2, comem 3, comem 10, não passam mal, porque é para mostrar que realmente aquela... que o dendê faz mal. O dendê é ruim, né, gente? Porque dendê bom não faz mal, não. Então, né? Dendê ruim faz mal. Dendê bom não faz mal, não. Dendê bem feito, de que a gente consome aí de quilombos como o quilombo do Caonde, né, professor? Professor Alberto Viana, meu incrível aqui, né, da Rede Batuque, pode falar sobre isso. Então, é essa economia que a gente tem que buscar, né? Esses materiais feitos por essa população que protege a natureza. Você pode ter certeza que não vai ter ninguém passando mal se você não usar nenhum processo químico para fazê-lo. Ele tem que ser uma coisa natural, né? Então, Dani, parabéns. Parabéns, eu vi o seu evento pelo Instagram e ele foi maravilhosamente lindo. Então, isso é para dizer o quanto de propriedade tem o acarajé quando a gente fala de afroturismo e de identidade, né, afro. E não existe turismo sem empreendedor, não é isso? Não existe. Alguém consegue fazer turismo só indo no sol e na praia e ficar lá? Você vai tostar na praia, não vai ter ninguém vendendo um queijo, ninguém vendendo nada. Tem que ter empreendedor, não é isso? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. E esse empreendedor não é o que sustenta toda a comunidade? Também. E não é isso que sustenta e vai dar proteção e garantia para que as próximas crianças que nasçam com um futuro melhor, sustentável? Então, a gente está no lugar certo, não é isso? Bom, Prefeitura de Salvador, Secretaria de Cultura e Turismo, Jamile, minha parceira, a gente não se vê no Brasil, a gente só se vê fora. Muito chique, né? A gente divide apartamento em Paris, a gente... É isso. Nova York, Times Square. Minas. Que bom, mulheres pretas representando o Brasil em grandes eventos e feiras. Eu e Jamile somos essas pessoas. Gente, eu também gosto de me mostrar, então vou precisar levantar, até porque eu estou de salto, então eu quero mostrar para todo mundo que eu estou de salto. Gente, boa tarde. Eu sou Jamile Machado. Hi, good afternoon. Hi, nice meeting you. Eu preciso dizer oi também para as pessoas que estão na mesa. Ana. Gente, se tiver alguém que não fale inglês e queira ouvir, nós temos uma participante que vai falar em inglês, tá? E aí a gente tem uns aparelhinhos lá fora que vocês podem pegar para poder ter a tradução simultânea, ok? Eu queria saber quem daqui é de Salvador, quem daqui não é de Salvador? E quem conhece o rolê afro, sendo ou não de Salvador? Feio, muito feio para vocês, né? Mas que bom que eu estou aqui para a gente mudar isso. E aí, quando o Dani começou a fazer a apresentação, não era 7 minutos que a gente ia para falar? Segue. Tá, tudo bem. Você fica quieta aí, Era que eu estou 7. cuidando, tá tudo bem. A gente Não, vai tem embora, eu sei que vocês vão Amanhã embora. o voo é diário. Não, tudo bem, palestrante que vai embora. Não vai Tá, embora. tudo bem. Então, quando eu vi Dani começando com a apresentação, eu falei, nossa, a apresentação dela tinha que ser a última, né? Não a primeira, porque o que é que eu vou fazer agora, depois disso? Mas aí eu lembrei, isso é Salvador. Salvador é isso, nós somos experiência. E quando a gente fala de rolê afro, que às vezes vocês falam, o que é esse tal desse rolê afro que tantos a gente ouve falar, ou deveria ouvir falar, mas a gente não sabe o que é. Então, hoje eu vim aqui, brevemente, dentro desses 5 minutos, tentar apresentar para vocês o que é o rolê afro. É o verdinho, né? Bom, vamos lá. Como é que tudo começou? Tudo começou com o Plano de Desenvolvimento do Afroturismo, que hoje a gente não vai falar sobre ele, até porque é uma coisa muito grande para falar, e se vocês quiserem, vocês podem falar com Tânia, porque ela sabe tudo, e Simone também, que está ali, então vocês podem perguntar para elas, eu vim falar sobre o rolê afro.
E o principal objetivo desse plano, que ele foi desenvolvido pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio do PRODETUR, que é o Programa de Desenvolvimento do Turismo, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID. E o objetivo principal do Plano de Desenvolvimento de Afroturismo era colocar nós, negros, como protagonistas da história. Por quê? Porque o turismo estava lá, ele existia, o negro estava lá, ele participava, mas ele não era protagonista. Ele era o vendedor de água, ele era o que catava o marisco, mas ele não ganhava dinheiro com isso. E dinheiro é bom, e a gente também gosta. Todo mundo quer comprar blusinha. Então, a gente também queria ter esse protagonismo, principalmente as mulheres negras, que são as principais escanteadas em todo esse processo. Então, desenvolvendo com esse processo de escuta, como eu falei, não dá para falar sobre o Salvador Capital Afro aqui, mas o Rolê Afro ele vem dentro do Salvador Capital Afro e ele tem componentes econômicos, educacionais, culturais, de comunicação e o turístico. E quando a gente fala do componente turístico, a gente precisa falar justamente do filhinho dele, que é o Rolê Afro. O Rolê Afro ele nada mais é do que essa iniciativa para mapear, qualificar e divulgar roteiros, experiências e empreendedores e empreendimentos de matriz africana na cidade. A gente faz o Rolê Afro, ele é para fortalecer e promover o afroturismo de Salvador. A gente traz posicionar Salvador, desculpa, Saulo, como o maior destino de afroturismo das Américas, porque do Brasil a gente já é, tá? O Rio pode correr, São Luís depois, antes do Rio, mas Salvador a gente quer ser das Américas, porque hoje a gente perde para a Colômbia, gente. Nada contra a Colômbia, mas a Colômbia ainda é muito mais pensada em afroturismo do que Salvador. E aí a gente não pode permitir, né? Vamos mudar isso aí. Vamos mudar isso aí. Então, hoje, nós temos 11 roteiros com 33 experiências afrocentradas, focadas na ancestralidade, na conexão e, principalmente, na geração de renda. A gente tem até um vídeo que vocês vão ver até rapidinho, Tânia falando sobre isso. E aí, quando a gente fala de fortalecimento e promoção, o que é que vocês fazem? O que é que, como prefeitura, como institucional, o que é que vocês fazem? Eu, Tânia, como a gente já falou, em Paris, Nova York, Tânia, Jamil, Tânia. A gente viaja, tudo que eu até falo às vezes para os afroempreendedores. Vocês vendam, vocês trabalhem, porque a gente não tem feriado, a gente não tem dia de aniversário, não tem dia de pai, dia de mãe, viajando, promovendo. O que a gente faz? A gente viaja o mundo todo, gente. Carregando caixa. Eu queria... não tem vaga aí onde você trabalha. Eu falei, tem 25 quilos para carregar. Vocês querem carregar comigo? Não estou reclamando, não, viu, gente? Mas, assim, não é assim só como vocês pensam. É muito trabalho. Parece lazer, mas não é. É muito trabalho. Muitas perguntas que você respira, fala, não vou responder. Mas a gente gosta de fazer isso porque a gente precisa desmistificar. E, claro, que quando a gente faz promoção internacional, a gente não simplesmente... aquela feira bonitinha, aquele lugar é legal. Não. A gente faz tudo isso em parceria com a Embratur, através do Plano Brasis, que, se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer, que é o plano de marketing de promoção internacional, e cada estado tem o seu. Então, a gente estuda os mercados emergentes em crescimentos e potenciais, e são nessas feiras, nesses mercados que a gente trabalha. Tá? Então, aqui são alguns destinos que a gente tem ido nos últimos anos. Então, a gente tem Europa, a gente tem Américas, a gente tem África, onde realmente a gente tem trabalhado para promover o Rolê Afro. Eu não tenho muito tempo, mas eu preciso, antes de terminar o vídeo, eu saí do turismo. Saí do turismo por um motivo, vou contar esse relato pessoal. Eu saí do turismo, gente, porque eu era preta. E eu não achava emprego do jeito que eu queria. E eu falei, não vou insistir. Mas o turismo é uma cachaça. Ele chama a gente de volta. E aí, eu fazendo uma ação, a Secult falou, você vai voltar. E você vai voltar porque você é preta, menininha. A gente precisa de você para fazer umas coisinhas aqui. E aí, quando eu voltei, já tinha algum tempo que eu não trabalhava com turismo, tinha esse negócio de afroturismo rolando, e Tânia entrando na Embratur, e eu entrando na Secult. O que é que está acontecendo? Então, até eu falava, e será? E será que é verdade? Será que as pessoas realmente consomem? E aí eu fui para as feiras. Viajei com o Walter para Gana, e aí veio aquele boom. A gente estava num país africano, e as pessoas queriam saber como era o nosso plano de afroturismo. As pessoas queriam saber o que era o Rolê Afro. A gente ainda não tinha um folheto, mas já tinha tudo estruturado. E aí a gente ia para as feiras e as pessoas perguntando. A gente teve uma feira em Nova York, que eu atrasei, que eu cheguei em cima da hora. Já tinha gente me esperando para falar comigo. Jamile, já tinha gente aqui, eu sem acreditar.
Eu fui a uma feira em Los Angeles, 2 mulheres brigaram porque queriam falar comigo e eu não estava acreditando. E aí eu percebi que realmente as pessoas consomem o rolê afro. As pessoas consomem as experiências, as pessoas entendem a importância. E quando a gente fala de rolê afro, quando a gente fala de rolê afro em Salvador, não é folclore. Estava dentro das perguntas que eu tinha para responder, então, já falando. A gente antes vendia Salvador como atração, como folclore. Agora a gente vende Salvador como experiência. E quando a gente fala de marketing de destino para Salvador, a gente vende autenticidade porque é a nossa vida, é o que a gente vive todo dia. Então, eu sempre falo, Salvador, a gente não tem uma datinha que a gente comemora, a gente comemora todos os dias. Quando a gente acorda, que a gente come cuscuz, que a gente come aipim, que a gente come feijão, que a gente veste branco, que a gente veste vermelho, que a gente veste azul. É a nossa cultura, é a nossa história. Isso é Salvador. E é isso que a gente vende todos os dias nas feiras. E o rolê afro, ele é isso. Então, antes de terminar, vocês falaram o que esse rolê afro tem, já que vocês ainda não conheciam o rolê afro. A gente vai passar um vídeo de um fan tour que aconteceu ano retrasado, quando a gente chamou, a gente fez um press trip, um fan tour, né? A gente chamou alguns agentes de viagem, alguns jornalistas internacionais para eles conhecerem alguns produtos do rolê afro. O vídeo sai aqui? Ou eles que soltam lá? Acho que eles soltam o vídeo, né? É lá? Pode soltar o vídeo, gente, do rolê afro. Com volume. A gente está aqui sendo acelerado, tá? Mas eu continuo zen. Não. Senão eu fico nervosa. Aperta aqui? O vídeo, gente. Saiu? Bom, enquanto o vídeo sai, deixa eu falar rapidinho aqui. O Rolê Afro, ele foi feito... foram 11 experiências, porque foi muito difícil e o tempo era muito curto para ser feito. Então, 11 experiências muito bem pensadas, estudadas, né? Foi uma curadoria. Sueli Conceição está aí? Não. Bom, Sueli Conceição é uma das curadoras do Rolê Afro, né? Ela é uma deusa do ébano e fez um trabalho lindíssimo junto com mais uma parceria aí. Uma outra coisa importante que eu tenho aqui que eu preciso falar, porque eu fico olhando as carinhas e eu conheço muitas carinhas, né? Então, eu tenho uma carinha linda aqui, de azul. Hilda, levante-se. Hilda não sabia que ela fazia afroturismo, porque Hilda trabalha para a Igreja dos Alagados, Nossa Senhora dos Alagados, lá nos Alagados, subúrbio. E um dia eu disse para ela, mulher, isso é afroturismo, a sua igreja, toda a Via Cruz é pintada, só tem gente preta pintada na Via Cruz. O padre é preto, a santa é preta. Isso é afroturismo católico, não é só matriz africana, candomblé, que a gente trabalha muito também, que tem experiências também de matriz africana. E se tiver evangélica, por favor, me digam, porque a gente precisa ter todas as religiões mesmo. Tem. Vamos fazer rota evangélica afro, minha filha. Então, e aí a gente tem aqui essa fofa aqui, ó, levanta aí, Alaninha. Do Mato, Casa do Mato. Ela trabalha com bem-estar, cosmético. Fez uma experiência linda de escaldapés. No final, imagina, gente, no final de um tour no Pelourinho, você terminar no escaldapés, mas ela tem muito mais coisa para contar, e ela vai contar isso hoje e mais tarde, que a gente vai fazer. Vou te levar para um lugar para você contar para as pessoas. E você não está sabendo agora. Mas não, ela é péssima, não, deixa ela comigo. Mas, enfim, também está na experiência do rolê, foi incrível. Então, a gente tem pessoas aqui incríveis. Tem uma que ainda não está no rolê, mas é uma mulher incrível. Por favor, Rosa. Rosa, cuida de Santa Dulce, dos pobres, nossa santa. Especialista em turismo católico, está indo atrás de roda de Congo, de jongo, de não sei o quê, misturado com a Igreja Católica. Enfim, essa é a negritude, trabalhando e mostrando que dá para fazer turismo de tudo quanto é jeito. Tá? Vamos lá, vamos assistir o Bora vídeo. ver o vídeo. Eu faço jabá, tá pensando? Depois eu mando o Pix, tá? Eu estou aqui neste programa do Rolê África para entender toda a história da nossa ancestralidade. Vai ser uma oportunidade única de me reconectar com a minha ancestralidade, com coisas que eu já venho trabalhando dentro de mim. Então, acho que vai ser um momento de afirmação, de empoderamento, conhecimento, tanto intelectual e cultural. Um grupo incrível, internacional, brasileiro, muito importante para que a gente possa desenvolver o afroturismo de uma forma a trazer esse protagonismo que a gente espera e que isso gere emprego e renda para todo mundo. Estamos aqui muito gratificados em receber esse grupo aqui do Rolê Afro, né? Passando aqui na cidade de Barro Preto,
trocamos umas ideias interessantes e dizer que aqui o espaço está aberto sempre, né? Muito feliz em estar aqui em Salvador, uma expectativa assim, enorme de conhecer a história afro-brasileira, a história aqui de Salvador, que deve ser maravilhosa. E é isso, estou assim, nossa, estou maravilhada e já estou assim ansiosa, mas pronta para o aniversário essa semana. Para começar, o nome é muito importante, né? Rolê Afro, que dá a ideia de um circuito descolado, coisas leves, focado na cultura africana que existe em Salvador. É muito importante, principalmente para nós, pessoas pretas, que viemos de outros espaços, conhecer afroempreendedores, passar por experiências muito ligadas à cultura africana, entender por que essas experiências existem, porque a gente, às vezes, não tem noção de quão perto a gente está da África, e aqui foi uma experiência muito magnífica por isso. I'm excited to have an amazing time and learn more about the Afro-Brazilian culture here and bring some love and light from Atlanta and some other tour groups down here Esse moço traz todo mês de novembro Salvador precisa 70 ser turistas vivida, precisa ser norte-americanos sentida. para Os turistas Salvador. que virão para Salvador a partir dessa perspectiva do afroturismo terão a possibilidade de conhecer a Salvador real, a Salvador que fala da ancestralidade, a Salvador que dialoga com pertencimento, que fala de cultura e que fala de verdade. Foi uma experiência única. I'm so happy to be here because I can provide a better, more intimate, authentic experience here in Salvador for my clients. I'm so happy to be a part of the Holy Afro. Cada experiência vivida por esses convidados é de suma importância reverberar por todos os cantos do mundo essa necessidade da gente conhecer profundamente essa história contada pelos seus protagonistas. E, gente, não precisa ser afroturista para fazer rolê afro. Qualquer pessoa pode fazer. Então, quem não conhece e quem quer saber mais, o nosso guia, ele está nesse QR Code. Acessem, utilizem. Já tem nesse QR Code todas as agências que fazem afroturismo, todos os guias, lembrando, mais uma vez, para os guias de turismo, esse é o momento do protagonismo negro. Então, a única coisa que a gente... eu sou guia. Deixa no rolê afro que o guia negro seja o protagonista dessa história. Então, por favor, acessem, descubram, compartilhem, vivam Salvador. Obrigada. Aê. Tá em 4 idiomas também, pode compartilhar. Tá em 4 idiomas também, para vocês oferecerem para o mercado A gente internacional. tem um Linktree também, se quiser, a gente pode passar para vocês. Obrigada. Obrigada, Jamile. Eles ficam falando toda hora que é para falar comigo, é porque antes de eu ir para a Embratur, eu trabalhei na curadoria de vários eventos do Salvador Capital Afro, e o Rolê da Afro foi um deles, porque, afinal de contas, estava falando de roteiros turísticos, né? Então, eu trabalhei. Bom, eu preciso agradecer o Salvador Capital Afro, porque eu só estou lá na Embratur, em Brasília, porque o Salvador Capital Afro me impulsionou. Preciso agradecer. Salvador sempre me amando. Salvador... Bom, aí a gente vai correr. Ai, o negócio fica piscando, o tempo esgotado. Nem comecei a falar. Ana Maria tem nome de brasileira. Yes, because I'm from Spain. It's a Danish in the Danish disguise. Ana Maria. Ana Maria, bem-vinda. Bem-vinda ao Brasil. Bem-vinda à Bahia e Salvador. Obrigada. Eu sei que você não vai embora nunca mais. Eu queria te dizer isso. Você já tem que procurar um lugar para morar, porque se você já comeu acarajé, você já experimentou o dendê, mancha de dendê não sai, e aí eu acho que você vai ficar por aqui. Bem-vinda. Eu não vou fazer perguntas, mas, ao mesmo tempo, irei, para aproveitar o seu tempo, dizer para você o quanto é importante a sua presença aqui na CITUS para a gente falar sobre isso. Vindo uma pessoa do mercado europeu, que eu acho super importante, porque traz experiências para a gente trocar. E e se você já teve alguma experiência no Brasil, ou se é a sua primeira vez, e se sim, para onde você gostaria de ir. Cuidado, porque você tem aqui Salvador e São Luís do Maranhão. Cuidado. I will be careful. Cuidado. Thank you so much.
First, I want to thank the organizers for the invitation. I'm very honored to be in this panel and also feeling that I don't have the knowledge to be in this panel. So this is the first disclaimer. When I was preparing for this, I thought, well, what can I say? Because I don't know about this richness of culture. This is foreign to me. So the first thing I thought was, the message that I wanted to bring was a message of how tourism can be a promised land, and it can also be hell. It can also be very dangerous for what is sacred. And to talk about this tension. So when you have something as you have and you're presenting to us here, you are presenting us your heart, the heart of music, the heart of ancestry, your food. You are presenting us your life, your ancestry in a sense that is very profound. And this is sacredness, is spirituality. When we combine the spiritual and the sacred with capitalism and economy, how to do that without losing the magic and without losing what you have. And this is not an easy dance. You will need a lot of samba to be able to make the magic happen. I think it can happen, but I come from a country like Spain, and I wanted to use the example of flamenco. Yes, why? There is a connection between flamenco and samba. And because flamenco comes from the gypsies. The gypsies were a people that came to Spain and they were excluded. They were not included. There was a lot of discrimination against the gypsies, which continues up to today, especially in the south of Spain. But they had a sacred music, a sacred history, also food, etc. But flamenco became not only the gypsies' way of expressing their soul, it became the Spanish soul. In a way, Spain took the flamenco, owned it, and our dictatorship of Franco, I don't know if you remember that period, we do. Every country has their own dictatorships. They took the flamenco as the sign of the Spanish tourism miracle. So with that, you started also having these examples of commercialization of flamenco, flamenco tours, flamenco little dolls, tourist souvenirs, etc., etc. So on the one side, you diluted flamenco into a McDonald's of flamenco. You can, and then you create a tourist miracle with this. But you also lose the soul of what flamenco is. So it's very important that in this journey, with this enormous sacredness and richness that you have, you own it. You don't let it sell for very cheap commercialization, but you own the, what can I say, the sacredness of what you have, embedded in the community. And also, I love the collaboration with artists that you've been showing in the conference, because probably the people that can bring this further is the local entrepreneurs and the artists. And this I will make an example. We have an artist that's been bringing flamenco to the world, Rosalia. You know Rosalia? Yes. Yes? Okay. Rosalia is Brazilian girl. Ah, yeah. So, but it's an example also of how you can have traditions and you can become global. You can also have a lot of commercial success, but to do it in a way that is a kind of honest fusion, hybrid, creative way without ending in a kind of McDonaldization, right? So I wanted to bring this kind of promise and warning that I see in the great, great treasure that you have in your culture. Thank you. Obrigada. Obrigada, Ana Maria. É exatamente, né?
Exatamente isso. Quando a gente fala sobre identidade, mesmo que a gente não esteja, essa coisa da diáspora africana mesmo, e não só a diáspora, né, gente? Porque a diáspora foi esse sequestro, essa separação, mas a população africana, ela viajou muito, ela viajou o mundo. Antes dela ser sequestrada, e ela tinha todos esses, ela tinha o direito de ir e vir, né? Ela viajou muito, e essa troca com música, com arte, se espalhou pelo mundo inteiro. Então, a gente vai sempre achar alguma coisinha, né? E aí, agora a gente deixa por último o nosso showman maravilhoso. Bom, o secretário de turismo diz, a Secult não está aqui, né? Pouco. Não posso falar. Bom, gente, eu quero primeiro aqui endeusar essa pessoa que vai fechar as nossas conversas. Bom, Saulo é um grande amigo. Essa é a primeira coisa no currículo dele. E não é que ele é meu grande amigo. Ele é um grande amigo de todos. Ele é amigo demais. Segunda coisa, ele é chorão. Ele se emociona com tudo de lindo que ele faz. Seriano. Isso é sinal de que ele faz com o coração cada coisa que ele faz dentro do turismo em São Luís. Nós nos aproximamos muito rápido, porque nós trabalhamos com essa paixão de fazer o turismo acontecer dentro das comunidades. Então, eu acho que mais próximo de todos aqui hoje para falar sobre território, né, e entender como é um território, aqui sentado nessa mesa, esse é Saulo, porque ele conseguiu tirar um território, né, periférico e que é quilombola, do meio que fica dentro da cidade de São Luís e fez se tornar um destino, inclusive, premiado, um destino, inclusive, que está sendo visitado, um destino que a Embratur, em todos os fan-tours e press-trips que traz estrangeiros para o Brasil e que vai fazer São Luís com Lençóis Maranhenses, tem a obrigatoriedade de passar lá, de fazer eles saberem que vale a pena trabalhar com turismo, porque essa alternativa é importante. E, então, as pessoas também passam lá. E, além de tudo isso, ele é muita coisa, né? Ele é muita coisa. Quando vocês querem ir para São Luís, você não tem hotel, você fica na casa dele. Ele não deixa você ficar hospedado em hotel, né, Walter? É na minha casa. Se vai dormir, não, gente, é só para tomar banho, porque ele não dorme. Então, é isso, é um grande amigo, um grande festeiro. O boi está chegando. O boi já chegou, né? O boi já chegou, que a festa junina de São Luís é uma das coisas mais lindas, né, dentro de tudo que a gente vê no Brasil, porque tem muitas coisas lindas, mas quem não conhece o boi, quem não conhece esse festejo junino do boi em São Luís, precisa conhecer, porque é uma coisa absurdamente emocionante. Saulo, é contigo, pode falar. Tem alguém apontando alguma coisa pressando? Não, tem, né? tempo esgotado antes de eu iniciar. Não, ele vai iniciar e ele fecha, lindamente, tá? Vai, gente, Saulinho. eu pedi licença para ficar em pé também. Primeiramente, agradecer a organização do evento e dizer minha gratidão por estar nesse palco com mulheres maravilhosas, especiais, e principalmente aqui em Salvador, gente. Eu estou muito emocionado. Ontem eu mandei um áudio para o pessoal do Quilombo dizendo que como eu estava feliz em poder estar em Salvador falando de afroturismo de São Luís. E nunca na minha história profissional, eu sou turismólogo há 25 anos, professor da universidade, eu jamais tinha imaginado que estaria em Salvador, que é a nossa referência no Brasil, falando de São Luís no nosso afroturismo. Então, muito obrigado, Salvador, por abrir as portas para São Luís também poder compartilhar, mesmo que rapidamente, a nossa experiência. Eu sou muito grato mesmo por isso, tá? E agradecer essas mulheres maravilhosas. Muita gente me inspira para que a gente possa, de fato, fazer com que a política pública chegue na ponta. Acho que é o principal desafio de qualquer gestor público responsável, é fazer com que a política pública chegue na comunidade, nas pessoas, antes de pensar no turista. É como que a comunidade, como as pessoas que fazem o turismo vão se beneficiar. Antes da experiência ser positiva, maravilhosa, isso é bom, dar um marketing, dar números, dar dados, mas eu quero ver a população muito antes feliz, contente, alegre com o nosso turismo. Então, é assim que a gente tem trabalhado, a gente não dorme, de fato, tenha sabe disso. Eu sou ligado 24 horas elétrico, porque eu quero que o turismo na nossa cidade ele seja um turismo sustentável e responsável. Então, pode passar, por favor. A minha apresentação ela fala rapidamente sobre como que a gente decidiu trabalhar a questão da política pública no afroturismo, por entender não somente São Luís como um destino cultural, turismo de praia, um turismo
numa ilha, turismo náutico, enfim. Mas por entender que São Luís é um grande berço, né, da cultura afro na nossa cidade, no estado do Maranhão, e aí a gente explica São Luís por meio do afroturismo em relação ao que sentido de que você precisa sentir a cidade, viver a cidade, experimentar, conviver, conversar e emergir. Tudo isso a gente faz no nosso dia a dia com qualquer questão vinculada não somente ao afroturismo, mas principalmente em relação ao afro, porque ele está falando de pessoas para pessoas, de histórias, de memórias, de identidade. E a gente tem que pedir, de fato, permissão para que as pessoas possam abrir as portas da sua casa no dia e no horário que elas querem. Não é como foi comentado aqui, não é uma Disney, não é um parque de diversões, não é um parque temático. E colocar isso na mente do trade turístico é um processo de construção, porque eles estão ainda acostumados com o modelo anterior de turismo, né? Que você vai, chega a qualquer hora, qualquer dia e tem lá o atendimento. Então, esse processo do afroturismo ele precisa ser construído de forma coletiva. E a nossa política pública ela vem sendo trabalhada desde 2021, lembrando que a gente tem uma prefeita mulher preta, e eu tenho muito orgulho disso, tá? Ismenha Miranda, e de lá para cá, de 2021, a gente já realizou mais de 200 ações, não somente no território do Quilombo, como a gente tem aqui algumas imagens, mas participações em feiras internacionais com apoio da Embratur, feiras nacionais, criamos um roteiro turístico, guia turístico, fizemos capacitações, orientações, fazemos colônia de férias em vários territórios da nossa cidade, tudo isso com o objetivo de aproximar, de dialogar a cidade com o conceito do afroturismo. Como eu estava comentando anteriormente, não é somente para o turista, mas principalmente para o nosso morador. Fazer com que a cidade, de fato, entenda que ela é uma cidade com uma identidade preta de muitos e muitos anos e que a gente precisa entender esse processo na nossa cidade. E aí a gente tem muitas barreiras a enfrentar, isso é normal, é fato, e para isso que a gente tem que estar ali trabalhando, existindo, principalmente resistindo a todo esse processo. Pode passar? E aí essa construção, né, se transformou numa realidade e hoje a gente tem várias agências de viagens, guias de turismo trabalhando com o afroturismo na nossa cidade. Então, a gente tem também um monumento à diáspora africana que foi entregue na nossa gestão, muito bacana, um monumento situado no Centro Histórico de São Luís. Aqui uma foto no Boi de Leonardo, que fica no maior quilombo urbano da América Latina, que é em São Luís, e o guia Marcelo do Cidade Griot falando também um pouco para um grupo de visitantes. Pode passar? Catarina Mina. Isso aqui é um vídeo de uma agência de viagens que já atua e trabalha com afroturismo em São Luís, que é a Taguatu. Deixa a bola lançar, chuta! Pode passar. Então, para vocês verem como é uma realidade, a gente também tem da Cor ao Casa, um instituto que trabalha não somente com roteiros turísticos, mas também com letramento racial. Então, a gente já tem também, além da Taguatu, a gente tem o Instituto da Cor ao Caso, pode passar. A gente tem a Nicole, que é estudante de turismo na universidade, que tem uma agência de viagens que também trabalha com afroturismo hoje na nossa cidade, levando vários turistas, principalmente do mercado internacional para o roteiro do Quilombo, para ter uma experiência, de fato, no território, com a população, com as pessoas vivenciando o dia a dia, o cotidiano, né, da nossa identidade. Aqui é o bloco Afro Netos de Nanã e à direita, ali à esquerda, no caso, é o Boi de Leonardo. Todos situados no Quilombo Urbano. E aqui é um vídeo também que a gente criou junto com a Casa das Minas. É a primeira casa de culto afrodescendente do nosso estado, fundado por negras vindo do Benin da África. Aqui elas chegaram, instalaram e fundaram o Queribetão de Zomadon. Meu bisavô era runtor da casa, chamado Gregório. Depois dele veio a mãe de minha avó,
até chegar a mim, que sou um posto da casa, que estou no comando da casa hoje. Nós temos a comida típica do nosso estado. Nós temos a casa de matriz africana mais antiga do estado do Maranhão, que também a gente tem um trabalho de incentivo, de apoio à visitação. O aspecto colonial, que é lá na frente, e o aspecto senzala, que é aqui dentro. Esse é que nós podemos apresentar para você que quer conhecer. Ele é um fofo, ele é a esposa dele. Venha, nós estaremos aqui de braços abertos, esperando por você. Vamos lá visitar a Casa das Minas. Pode passar? Esse aqui é um vídeo um pouco mais demorado. Foi em relação à criação do roteiro do Quilombo Cultural de São Luís, como a Tânia já colocou, premiado. Está no nosso canal do YouTube, tem mais ou menos uns 4 minutos, então já que a gente não tem esse tempo todo para apresentar. Mas ele é um resumo dos locais de visitação, né, e de como que a gente estruturou, trabalhou, criou esse roteiro cultural. Aí aqui é um vídeo também falando do prêmio. São Luís recebeu esse ano na WTM como melhor destino nacional de afroturismo, né? Então, promovido pelo Guia Negro, em decorrência de todo esse trabalho conjunto, coletivo, de união, de desenvolvimento do afroturismo na nossa cidade. Então é isso, gente. Muito obrigado por esse convite, por essa participação. E fica o convite para todos vocês conhecerem São Luís do Maranhão, Salvador, Rio de Janeiro, enfim, conhecer esse Brasil preto, esse Brasil que merece ser reconhecido, conhecido, visitado, não só pelo turista internacional, mas principalmente por nós brasileiros. Obrigado pela oportunidade, Salvador. Ó, ela chegou, vocês viram? Ela chegou. Gente, é isso. Sabe menu degustação? Foi o que aconteceu aqui, né? É muito pouco tempo para tanta coisa. Mas todos nós somos pessoas abertas no Instagram, no LinkedIn, podem nos procurar, falar, somos acessíveis, o WhatsApp da gente também é aberto, a gente não tem problema nenhum com isso, então isso aqui é só o começo de vocês nos conhecerem. Muita gente aqui fala comigo todos os dias e não é mentira, né? A gente é acessível. Então, obrigada, a gente vai trabalhar. Olha quem chegou lá atrás. Eita, Edson Costa. Bom, obrigada pela presença de vocês. Continuem aqui, porque tem muita coisa importante para a gente aprender, entender, para levar esse turismo com responsabilidade, tá? Beijo para todo mundo. Muito obrigada, Tânia. Muito obrigada a todos da mesa.